Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Eruditos. Na aula de hoje, vamos tratar algumas características sobre a hermenêutica judaica e também faremos um paralelo com as questões da Torá. Eu sou a professora Danjone Meira e sou a fundadora do canal Eruditos. Nós já temos 29 vídeos publicados e seguiremos com mais videoaulas para os queridos seguidores. Muito obrigada a todos que seguem o canal Eruditos. Por favor, curtam, comentem e compartilhem as videoaulas. Acerca da hermenêutica judaica, primeiramente é importante observar alguns pilares da religião judaica, alguns pilares da religião de Israel. Antes mesmo da religião de Israel ser fundada, a Torá oral já está atuando, porque Deus mesmo apresentou a Torá oral quando nós vemos na criação em Gênesis 1, observamos ali em Gênesis 1, versículo 28, Deus transmitindo Torá oral para a humanidade, o homem e a mulher, em Gênesis 1, 28, e é importante nós fazermos essa leitura nesse momento, a fim de compreender que Deus passa os seus ensinamentos, passa a lei, aquilo que Ele quer que seja seguido, e isto é a Torá oral. Isso é transmitido desde a criação. Gênesis 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aqui observamos a ordem, a lei de Deus, a Torá oral transmitida para a humanidade. Frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar, dominar sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, Deus vai transmitindo a Torá oral ao longo da história da humanidade. Então, temos exemplos de pessoas que seguem a Deus. No caso, Adão e Eva estão seguindo a Torá oral até o momento que eles decidem desobedecer à ordem de Deus, a ordem proibitiva de não tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por desobedecerem esta norma proibitiva, o pecado inaugura-se no mundo, e assim o pecado entra na criação, o mal entra na criação, a morte entra, as enfermidades também. E nesse sentido vemos que possivelmente Adão e Eva, após terem sido expulsos do Éden, possivelmente eles teriam se arrependido. Não dá para precisar, especificar se eles se arrependeram logo no momento que Deus os condena e traz a eles a sentença, ou se arrependeram depois que saem do Éden, mas podemos entender que eles se arrependeram, pois eles vão ter ali alguns filhos que são mencionados na Bíblia. Os que são mencionados são Caim, Abel e Sete. Provavelmente tiveram muito mais filhos, mas são esses que são mencionados no texto bíblico. E vemos que Caim e Abel adoravam a Deus, traziam ofertas para servir a Deus. E nesse sentido, nós podemos observar que Adão e Eva ensinaram sobre a Torá oral para Caim e Abel. Analisando alguns versículos, vemos Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim,
e disse: Alcancei do Senhor um homem. Versículo 12: deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, se analisa aqui que certamente Adão e Eva passaram as instruções, os ensinamentos que agradam a Deus para Caim e para Abel, pois Caim e Abel estavam adorando a Deus, ofertando, trazendo ofertas a Deus. No entanto, a oferta de Caim não agradou a Deus, a oferta de Abel agradou a Deus, e Caim realiza o primeiro homicídio, matando o seu irmão, que teria sido aqui, conforme o texto, por motivo torpe, por ciúmes. Ele mata o seu irmão Abel. Se destaca, então, que a Torá oral ela vai passando de geração a geração e seguem aqueles que decidem segui-la. Temos exemplos na Bíblia. Temos Enos, o primeiro a invocar o nome de Yahvé, conforme observamos em Gênesis 4, versículo 23, versículo 26, Gênesis 4, versículo 26. Enos é o primeiro a invocar o nome de Yahvé, ele era temente a Deus. Sete também é dito que era temente a Deus. Vemos também Enoque. Enoque era temente a Deus. E a narrativa nos conta, com relação a Enoque, observamos aqui Gênesis 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, vemos o exemplo de Sete, de Enos, de Enoque, que seguem a Deus por meio da revelação geral e da Torá oral. Até que chega um momento, já saltando aqui para Abrão, até que chega um momento em que Deus chama Abrão, em Gênesis 12, ao chamado de Abrão, e ali Abrão aceita o chamado de Deus, e conforme tanto a tradição cristã quanto a tradição judaica, se defende que é a partir de Abrão que surge a religião de Israel. Então, Abrão é o fundador da religião de Israel. Existem algumas datas para o surgimento da religião de Israel. Alguns dizem 2500 a.C., 2000 a.C., 1800 a.C. Então, se destacam algumas datas. E o caro estudioso pode escolher que data vai se firmar, que data vai entender como a data principal. O fato é que Abrão é o fundador da religião de Israel, e a partir desse momento vemos ali a Torá oral continuando agora, especialmente dentro da religião de Israel. Quais são os pilares da religião de Israel? Torá oral ou lei oral. Os pilares da religião de Israel são Torá oral ou lei oral, a mística judaica, misticismo judaico, tradição judaica, que engloba a própria lei oral na tradição judaica, e, é claro, a lei escrita, ou Torá escrita, divinamente inspirada. Quando é que começa essa confecção da Torá escrita, divinamente inspirada? Ela começa quando Deus apresenta o Decálogo, em Êxodo 20. Então, para entender essa perícope, para observar essa paraxá, observe Êxodo 19, Êxodo 20,
leia até Êxodo 24, analisando ali que a lei escrita, a Torá escrita, ela surge primeiramente com o Decálogo. Então, Deus, 7 semanas após a saída do Egito, Deus apresenta para as crianças da comunidade do Êxodo o Decálogo, ele profere o Decálogo lá do alto do Monte Sinai, lá do alto da montanha sagrada, o Monte Horebe. Deus mesmo apresenta o Decálogo e depois ele mesmo escreve em 2 tábuas, que são chamadas de tábuas da lei. Então, a lei escrita, a Torá escrita começa com o próprio Deus, é o decálogo que ele apresenta e depois ele mesmo escreve. E a lei escrita continua, pois Moisés vai escrever a Torá. Moisés vai escrever de Gênesis a Deuteronômio. E nós vemos que isso foi uma ordem do próprio Deus. Deus ordenou que Moisés escrevesse a Torá. Então, a lei escrita divinamente inspirada começa com o decálogo, que Deus mesmo escreve e dá para Moisés, e continua, pois Moisés vai escrever toda a Torá. É claro que há teorias que vão dizer que não foi Moisés que escreveu a Torá, mas nós falamos sobre isso em outro momento. Nós nos pautamos no texto da Bíblia, que diz em Êxodo 24, versículo 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Então, há várias passagens, cito uma, Êxodo 24, versículo 4, que informa que é Moisés o autor da Torá, Gênesis a Deuteronômio, ou Pentateuco. Mais uma vez enfatiza, a Torá escrita começa com o próprio Deus por meio do Decálogo e Moisés continua escrevendo a Torá, no caso Pentateuco, e assim vai se continuar escrevendo essa lei escrita que abrange todo o Tanar, que abrange toda a Bíblia hebraica, colocando-se ali nas 39 obras, segundo o Antigo Testamento, na tradição cristã, protestante, ou 24 obras na tradição judaica, ou ainda 22 obras, segundo Flávio Joséfo. Então, é importante observar que a lei escrita, ela continua sendo confeccionada de 1450 a.C., aproximadamente, até 400 a.C. Então, são quase 1000 anos de produção do Antigo Testamento. Esses são os pilares da religião judaica. Estes são os pilares da religião de Israel. Sintetizando, quais são os pilares da religião de Israel? Os principais: Torá oral, lei oral, misticismo judaico, tradição judaica e Torá escrita, lei escrita, ou seja, a lei escrita divinamente inspirada, que engloba o Decálogo, a Torá, o Pentateuco escrito por Moisés e toda a Bíblia hebraica, que vai sendo confeccionada de 1450 a.C. até 400 a.C. Para entendermos hermenêutica judaica, é preciso considerar a própria fundação da religião de Israel por meio de Abrão, e Abraão, porque Deus muda o seu nome em Gênesis 17, 5, pelo fato de que é uma prática de Deus mudar os nomes de personagens principais da Bíblia. Por exemplo, Abrão não pode gerar filhos, Sarai não pode gerar filhos, mas Abraão e Sara podem. Colocando aqui a questão de Sarai, que não poderia gerar filhos, por isso que eu mencionei dessa forma. Deus mudou o nome, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque Abrão não poderia ser
pai da promessa, mas Abraão sim. É claro que Abraão pode gerar filhos, mas o filho da promessa ele não poderia gerar, nem Sarai. Então, por meio do poder miraculoso de Deus, ele muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, demonstrando que, com essa mudança de nome, o nome exato agora corresponde à realidade da promessa. Abrão e Sarai não podem gerar o filho da promessa, mas Abraão e Sara podem. Então, existe essa prática de Deus de mudar o nome de alguns personagens centrais da Bíblia, correspondendo à realidade da promessa que ele faz para eles. Abraão, sim, pode ser e é o pai de multidões, o pai de muitas nações. Sara, sim, é a mãe de muitas nações, pode ter o filho da promessa, que é Isaque. Então, vemos que é preciso compreender a religião de Israel, é preciso compreender a fundação da religião de Israel por meio de Abraão, para entender a hermenêutica judaica. Quais são os principais pilares? Torá oral, tradição judaica, misticismo judaico e Torá escrita, a própria Bíblia hebraica, a lei escrita divinamente inspirada. Livros sagrados do judaísmo, conforme esse quadro, podemos vislumbrar aqui Tanar, lei escrita, ou Bíblia hebraica, que são os 39 livros do Antigo Testamento, e se destaca no Tanar essa síntese Torá, origem e leis, Nevim, profetas e Ketuvim, poéticos outros. Talmud é também livros sagrados do judaísmo. Talmud aponta para a questão da lei oral. O que é o Talmud? O Talmud é um conjunto de livros sagrados, é um conjunto de ensinamentos baseados na tradição, baseados na lei oral do judaísmo, que vai sendo passado de geração a geração. Vemos que o Talmud é composto pela Mishnah, e aí se destaca especialmente a Mishnah sendo confeccionada do século I depois de Cristo ao século III depois de Cristo. Akiba, o rabino Meir também atuando nessa confecção da Mishnah no século I depois de Cristo e no século III depois de Cristo. E assim a Mishnah vai sendo composta nesse contexto do final da Idade Antiga. A Mishnah se coloca como comentários à lei, e tem também a Guemará. A Guemará são comentários à Mishnah, comentários dos rabinos diante dos comentários da Torá. Então, Talmud é um conjunto de livros sagrados em que se apresenta a tessitura, a escrita da lei oral. E ele se coloca especialmente no contexto da confecção da Mishnah no século I depois de Cristo ao século III depois de Cristo. O judaísmo é uma religião viva que vai se apresentando e se desenvolvendo ao longo das eras, especialmente porque a lei oral ela vai acontecendo no contexto histórico-cultural ao longo das eras. E existe um aspecto muito importante no judaísmo, que é a questão kairótica, que é a questão do tempo oportuno. Então, o judaísmo ele tem esse viés escatológico apontando para o futuro. Quando nós analisamos o Antigo Testamento enquanto teólogos e vemos ali a questão do Antigo Testamento como literatura, fazemos uma análise contextual, uma análise histórico-cultural, fazemos uma análise teológica, a análise léxico-sintática, observamos na análise léxico-sintática a questão da ordem do texto,
quais são as conjunções usadas, qual foi o idioma usado, as regras gramaticais na análise léxico-sintática, quantas vezes aparece determinada palavra, por exemplo, a Torá aparece aproximadamente 200 vezes na Bíblia. A palavra Torá aparece aproximadamente 200 vezes na Bíblia. Então, a análise léxico-sintática, ela se ocupa de observar quantas vezes aparecem as palavras-chave nas escrituras sagradas. E também se ocupa de observar a coesão textual, as conjunções, as regras gramaticais, uma análise da forma do texto. Como o autor emprega os verbos, qual é o estilo literário do autor. Depois vem a análise literária, quais são as figuras de linguagem empregadas, tem figura de linguagem? E, por fim, se observa o sentido do texto para o autor primitivo. Então, é importante ter esse olhar hermenêutico diante do Antigo Testamento, e quando nós chegamos nesse passo da análise literária, nós vemos que há essa figura de linguagem chamada tipologia. O teólogo, analisando o Antigo Testamento como literatura, ele realiza a análise literária e vê que há tipologia. Portanto, há vários momentos no Antigo Testamento que se apontam escatologicamente para Jesus Cristo, fazendo uma análise de acordo com os estudos cristãos. Por exemplo, o próprio nome de Josué aponta para Jesus Cristo como Salvador, porque o nome Josué significa que Deus salva. Outra questão importante é em Juízes. Os juízes podem ser entendidos por meio da tipologia, eles são tipologia, porque eles já apontam para Jesus Cristo como libertador. Cada um dos 13 juízes seriam libertadores do povo de Israel. Então, naquele período de juízes que durou aproximadamente 410 anos, se destaca que esses 13 juízes, ou 14 juízes, de acordo com a conclusão que você possa chegar na análise do texto, são libertadores do povo de Israel, e podemos ver essa narrativa por meio da tipologia, considerando que eles apontam já para Jesus Cristo como o perfeito libertador. Então, é importante estudar o Antigo Testamento, considerando a questão da análise literária. Essa é uma característica muito importante no Antigo Testamento, o aspecto escatológico. A própria tipologia aponta para o futuro. O judaísmo, enquanto uma religião viva, ele tem esse aspecto kairótico apontando para o futuro. Seguindo agora na hermenêutica judaica, já vimos os livros sagrados, explicamos questões centrais, Bíblia hebraica, o Taná, Torá, Nevim, Ketuvim, conforme nós observamos aqui, Torá, profetas e poéticos. Vimos também que a religião judaica abrange o Talmud, a lei oral, comentários rabínicos. Agora nós podemos refletir um pouco sobre os níveis de interpretação de acordo com a hermenêutica judaica. E eu vou pronunciar aqui da minha forma, haja vista que não sou especialista em idioma hebraico. Então, nós temos o pardês, Peshá, Remes, Drash e Zoj. São níveis de interpretação da Bíblia. Vamos, então, destacar aqui essas 4 abordagens. Esse pardês, as 4 abordagens para interpretar a Bíblia, passaram a ser reconhecidas com o acrônimo pardês na Espanha no século XIII. Lembrando que o século XIII ele está, obviamente, na Idade Média,
A Idade Média vai do século V depois de Cristo até o século XV. E o século XIII é considerado pelos teóricos da Idade Média como o século de ouro. O século XIII, o século XII, o século XIII são considerados como séculos importantes da Idade Média. Por quê? Porque se voltaram para as traduções das obras, houve essa produção de traduções e muitos estudos importantes da Grécia aconteceram no século XII, no século XIII. Então, é importante destacar que esse cenário da Idade Média não pode ser classificado como Idade das Trevas. Inclusive, essa classificação já foi há muito tempo ultrapassada, porque na Idade Média houve sim produção científica de modo preponderante, enfático, e nós podemos citar aqui o surgimento das universidades na Idade Média, no século XI. Em 1088, defende-se que surgiu a primeira universidade. A Universidade de Bolonha, na Itália, surge em 1088, inicialmente por iniciativa de estudantes. E assim, depois, a Igreja Católica, ela toma a administração das universidades, mas a Idade Média não pode ser chamada de Idade das Trevas, pois houveram muitas questões importantes para o conhecimento, para os estudos, como, por exemplo, o surgimento das universidades, a primeira universidade, a Universidade de Bolonha, que surge em 1088, e assim vai surgir a Universidade de Paris, Sorbonne, e outras universidades, como a Universidade de Heidelberg, na Alemanha, no século XIV, havendo produção científica, também no século VIII e século IX, depois de Cristo, há a produção de glossas ordinárias, glossa ordinária, que são grandes compêndios teológicos em que os estudiosos de teologia escrevem mais de 1000 páginas à mão, em peles de animais, por exemplo. Ali, obviamente, não há o papel ainda, então, esses compêndios teológicos, essa glossa ordinária é produzida em pele de animal, em couro, pele de novilhos. Há ali um procedimento para que essa pele fique apta para se escrever. Eles escrevem no couro. Então, a glossa ordinária tem mais de 1000 páginas, e na glossa ordinária, os teólogos escrevem no meio a Vulgata, e ao redor da página, na margem da página, eles escrevem os comentários teológicos da tradição bíblica, da tradição dos apóstolos e da tradição patrística. Então, a glossa ordinária é também um exemplo de que a Idade Média tem produção científica relevante. Haja vista que, para manter a tradição teológica, eles escrevem à mão a Vulgata e os comentários bíblicos na margem da página da glossa ordinária. Comentário da tradição bíblica, comentário da tradição apostólica e comentário dos teólogos patrísticos, bem como os comentários dos teólogos medievais. Eles mesmos vão apresentando seus comentários na margem dessas páginas da glossa ordinária. Então, surgimento de universidades, glossa ordinária no século IX depois de Cristo, e o século XII e XIII, que podem ser considerados, do meu ponto de vista, com base em pesquisas, como séculos de ouro, pois ali há traduções importantes para o latim. Eles estudam Aristóteles e traduzem para o latim, estudam no idioma original, no grego, vários escritos da Grécia Antiga, do período arcaico, do período clássico, e traduzem para o latim. Vemos, então, que há produção
também na religião judaica. Um exemplo clássico é o teólogo judeu espanhol Maimônides, do século XIII. O teólogo judeu espanhol Maimônides escreve uma obra muito importante chamada Mishneh Torá. Essa obra é um clássico, pois ali na Mishneh Torá, Maimônides vai apresentar vários comentários acerca da lei escrita, refletir sobre a Torá e também apresentar comentários com base na tradição oral. Então, se produz também na religião judaica. Antes de Maimônides, nós temos o Urashi. Urashi, que é um rabino francês no contexto do século XI, no século XII, esse rabino francês é considerado o maior hermeneuta da Torá. Quem vai estudar a Torá tem que ler os comentários do Urashi. Então, tem produções importantes na Idade Média, dentro do horizonte da religião judaica. Assim, essas 4 abordagens que nós vimos aqui, Pechar, Emês, Drash, Zod, passaram a ser reconhecidas no século XIII com o acrônimo PARDES, na Espanha. E o que significa? Olhando para a hermenêutica judaica, vemos Torá escrita, Torá oral, que pode ser chamada também de Halaká. E aí vemos o Pechá. Pechá significa o sentido literal, o sentido simples. Estudando a Torá, podemos entendê-la, entender as paraxás, que há alguns aspectos que são claramente entendidos como sentido literal. Há também o remês. Remês significa sentido alegórico. Então, haveriam passagens na paraxá, passagens no texto, que têm um sentido alegórico. É preciso ver qual é a figura de linguagem para compreender o real sentido daquela passagem. Há também o drash, ou derush, que significa buscado. É dessa última palavra que vem o substantivo midrash, exegese, que se procura um sentido mais profundo do texto. Drash é a busca do sentido mais profundo do texto. E, por fim, há o zod, que seria o sentido místico ou cabalístico do texto. É nesse sentido que se coloca o pardês. Pechá, o sentido literal, iremês, o sentido alegórico, o drash, que é o sentido mais profundo, e o zod, o sentido místico ou cabalístico. É claro que esses 4 níveis de interpretação judaica acabam dialogando entre si, mas é importante trazer aqui o destaque para o drash, o sentido mais profundo do texto. Diante da análise da hermenêutica judaica, podemos refletir sobre 3 grupos importantes que ajudaram a formular, teoricamente, cientificamente, a hermenêutica judaica. Trata-se dos rabinos, a seita do Qumran e a diáspora judaica. Com relação aos rabinos, eu gostaria aqui de destacar o ancião, o Hileu. O rabino Hileu, ele nasce na Babilônia, no Iraque, em 70 a.C. e vive até 8, vindo a falecer em Jerusalém. Inclusive, ele foi para Jerusalém para estudar. Rabino Hileu apresenta uma escola chamada de Casa de Hileu, inclusive defende-se que Jesus Cristo foi um aluno de Hileu e teria se pautado nos ensinamentos de Hileu em seus discursos, em suas parábolas, em seus ensinamentos. Então, com relação aos rabinos, destaco aqui o Hileu. Depois, vemos que há o neto de Hileu chamado Gamaliel, o apóstolo Paulo, que anteriormente era chamado de Saulo, ele teria estudado com Gamaliel, neto de Hileu.
Então, os rabinos são um grupo importante que contribuíram para a hermenêutica judaica, a seita de Qumran e a diáspora judaica. Os rabinos, na época de Esdras e dos mestres, Tanaim, como foram chamados após o ano 30 depois de Cristo, eles vão já se colocando, especialmente nessa época de Esdras. A tradição acabou resultando em grandes coleções de escritos. Na era escrita, ficaram conhecidos como Mishnah, Guemará e Talmud. Como já mencionei aqui, a Mishnah ela vai sendo confeccionada do século I depois de Cristo ao século III depois de Cristo. Quem são os rabinos? São chamados de mestres da lei. Então se pontua que as próprias sinagogas surgiram durante o exílio babilônico. O exílio babilônico acontece no século VI a.C., em que o reino de Judá é levado, exilado pela Babilônia, e assim, ali naquele cenário do exílio babilônico, que durou aproximadamente 70 anos, alguns dizem que o exílio babilônico teria durado 50 anos, mas, pelo que observei, a maioria dos teóricos pontuam 70 anos. O fato é que houve o exílio babilônico e, nesse cenário, os judeus foram autorizados, foi permitido que eles adorassem, cultuassem o seu Deus. Eles puderam construir suas casas, prosperaram financeiramente, tinham ali, entre aspas, cidades e tinham as sinagogas. Nas sinagogas, eles se reuniam aos sábados. No sábado, mulheres, homens, crianças, adolescentes, todos se reuniam juntos para estudar a Torá. E durante a semana, haviam dias específicos em que as crianças iam estudar assuntos elementares, e a partir da adolescência, da pré-adolescência, 11 anos em diante, as crianças já poderiam aprender sobre ensinamentos mais profundos, comentários dos rabinos. Então, fica claro que as sinagogas surgem durante o exílio babilônico. E as próprias crianças aprendiam assuntos basilares da Torá, a partir da pré-adolescência passavam a aprender sobre comentários dos rabinos. No caso, se refiro aqui aos homens, né, aos meninos e depois homens. Então, essa transmissão dos ensinamentos rabínicos passa especialmente para o gênero masculino. Nos sábados, as mulheres estão aprendendo junto com os homens os assuntos da Torá. As sinagogas surgem durante o exílio babilônico e na época de Esdras se coloca aí os mestres da lei, porque o próprio Esdras é visto como escriba, desse contexto dos escribas, e ele é visto como mestre da lei. Ele lê a lei em hebraico, traduz para o aramaico e explica o sentido da lei. Além dele ler em hebraico, ele traduz para o aramaico e explica o sentido. Também Esdras é considerado como editor do Pentateuco. O teórico Claudê Tassin defende que Esdras é o editor do Pentateuco. Essa tradição rabínica se coloca especialmente no contexto de Esdras. Observando sobre o termo mestre, nós podemos até retomar para a época de Moisés. Moisés, segundo a religião judaica, seria considerado o primeiro mestre e o maior profeta. Ele é considerado como o primeiro profeta, mas nós sabemos que Enoque é visto como profeta, que Noé é visto como profeta, que o próprio Abraão foi visto como profeta. Na religião judaica, Moisés é visto como o maior profeta.
Pontuando aqui sobre o ancião, sobre o Rabino Hileu, vamos refletir sobre sua contribuição das 7 regras. Rabino Hileu foi um contemporâneo de Jesus, mais velho do que ele. Disse que ele nasceu em 70 a.C. e viveu até 8, mas há também a defesa que ele teria nascido em 30 antes de Cristo e vivido até 15 depois de Cristo. Hileu é chamado de babilônico, é líder proto-rabínico, visto nas fontes rabínicas. Ele viveu durante o reinado de Herodes, o Grande, e foi uma figura central dos últimos tempos. Hileu utilizava a analogia e a alegoria para adaptar a Torá ao seu objetivo. Resumindo na regra áurea: o que for odioso a você, não faça ao seu próximo. Isso é toda a Torá. Entende-se que Jesus Cristo se inspirou no Rabino Hileu com relação a essa máxima, para explicar sobre o amor ao próximo. As 7 regras de Hileu, pontuando a primeira regra, a analogia do menor para o maior. Primeiro, inferência do sentido mais brando, premissa menor para a mais forte, premissa maior, ou um argumento a fortiori. O que vale para o menor aplica-se automaticamente ao maior, ao mais forte. Há certas passagens no texto bíblico em que se deve aplicar a analogia do menor para o maior. O que vale para o menor pode ser aplicado para o mais forte, para o maior. Segunda regra, analogia de expressões ou equivalência verbal. Quando estamos diante de passagens ambíguas, essas passagens ambíguas eram explicadas ao fazer uma inferência da analogia de expressões. Então, se comparam as expressões, se observa quantas vezes aparece essa palavra-chave numa análise léxico-sintática, para entender o significado da palavra. Então, é importante, nessa analogia de expressões, analisar quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia hebraica e observar os possíveis significados dessa palavra, os sinônimos dessa palavra. Por exemplo, Torá aparece aproximadamente 200 vezes. O que significa Torá? Lei, instrução, iluminação. Diante desses sinônimos, desses significados para essa palavra, podemos então definir um sentido para ela. Torá significa, de modo geral, lei de Deus, e também significa lei escrita. A analogia de expressões é a segunda regra de Hileu e nos ajuda a interpretar a Bíblia hebraica, fazendo então uma análise e comparação das expressões, palavras e frases semelhantes usadas em algum outro lugar. Fazendo essa comparação, podemos chegar a uma compreensão melhor do texto. Uma questão hermenêutica, por exemplo, uma analogia é feita entre 2 textos separados, com base em uma frase, palavra ou raiz semelhante. Se o hermeneuta não está compreendendo aquela passagem bíblica, ele procura uma outra passagem que usa a mesma palavra ou a mesma frase para ver se a outra passagem clareia o seu entendimento. Quando as mesmas palavras são aplicadas a 2 casos separados, segue-se que as mesmas considerações se aplicam a ambos. Por exemplo, pé aparece como eufemismo para a genitália em várias partes da Bíblia. Saul descobrindo seus pés na caverna. Por favor, leia 1 Samuel 24, versículo 3. Ruth descobrindo e deitando-se
sobre os pés de Boaz. Rute, capítulo 3, versículo 3 e 4. Isaías profetizou que os assírios, metaforicamente, passariam a navalha nos pelos dos pés de Israel. Isaías 7:20. Então, para entender uma passagem que está um pouco obscura, pode-se aplicar essa segunda regra de Leu: comparar as expressões, a mesma expressão que aparece na Bíblia hebraica, para chegar ao entendimento. O exemplo dado aqui é sobre o pé, que se refere não literalmente a pé, mas à genitália em várias partes da Bíblia. Muito curioso, cabe aqui uma exegese. Questão hermenêutica. Assim, considerando que Levítico 16:29 pede aos judeus: afligireis a vossa alma no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, sem explicar qual a natureza dessa aflição. Interpretava-se que os judeus deviam abster-se de comida, fazer o jejum. Então, no dia do perdão, afligir a vossa alma não significa ali se martirizar, mas jejuar. Para entender essa expressão de Levítico 16:29, pode-se ler a mesma expressão em Deuteronômio 8:3, que explicava uma menção explícita de fome. Comparando as expressões, comparando o texto com outro texto que usa a mesma palavra, a mesma expressão, a mesma frase, se chegou ao entendimento do texto, se referindo aí a abster-se de comida. A terceira regra de Leu. Vamos agora observar a terceira regra de Leu. Aplicação por analogia com uma cláusula ou a extensão do específico para o geral. Nessa regra, textos eram aplicados a determinados casos se eram de natureza semelhante, mesmo que não fossem tratados de forma direta dentro das escrituras citadas. Então, se comparam os textos de natureza semelhante e se aplica do específico para o geral. Quarta regra: dedução a partir de mais de uma norma. Construir uma norma com base em enunciados presentes em mais de um trecho. As regras de remissão, substituição ritual de um primogênito ou primícia para oferta a Deus por outro semelhante são aplicadas na lei de Talião, Êxodo 21, 26 e 27. Ou seja, a parte ofendida poderia demandar a reparação equiparável do ofensor, não exatamente reproduzir a mesma ofensa, mas exigir que se reparasse o dano por meio de um objeto, trazendo um objeto, ou trazendo ali um animal, enfim. O fato é que se poderia realizar uma reparação equiparável do ofensor, não reproduzindo a mesma ofensa. Essa quarta regra, dedução a partir de mais de uma norma, é utilizada para se entender textos em que se emprega o gênero literário legal. Nós vemos ali no Pentateuco, na Torá, há alguns livros em que o principal gênero literário é o gênero literário jurídico ou legal. Por exemplo, observamos isso em Levítico. Levítico é um código do povo hebreu, é um manual de santidade e é uma lei. Então, o principal gênero literário de Levítico é o gênero literário legal ou jurídico.
Também em Deuteronômio, quando Moisés repete a lei, porque a lei ela tem que entrar no coração, então se repete até que se entenda que ela deve ser absorvida no coração. O que Moisés está buscando ali ressaltar, enfatizar a unidade entre ação e ser. Não basta uma pessoa realizar atos de caridade, por exemplo. Ela tem que amar as ações boas que ela faz. Tem que ter uma unidade entre o ser e o fazer, entre o ser e o dever ser. E Moisés, ele repete muito isso para que o povo hebreu entenda que Deus requer uma purificação do coração, porque Deus sonda o coração. Então não basta uma pessoa ela fazer o bem, mas o coração dela, ela está fazendo obrigada, ela está fazendo por outros motivos, para se aparecer, para ter engajamento, enfim, para demonstrar ali uma ação boa, mas não é com coração bom. O que a lei, dentro da tradição judaica, já estava ensinando no contexto do segundo milênio antes de Cristo, era a necessidade de se praticar ações boas com o coração, amando fazer o bem, amando aquela ação boa. É a unidade entre ser e dever ser. Inclusive, se nós formos analisar um filósofo prussiano chamado Immanuel Kant, excelente, excelente filósofo, recomenda-se as suas obras como O que é Esclarecimento, Was ist Aufklärung, recomenda-se Crítica da Razão Pura, Crítica do Juízo. O Kant, ele se inspira na Bíblia para explicar justamente a questão dos imperativos categóricos, da necessidade da unidade entre o ser e o dever ser. E existe um outro teórico que é o fundador do neocantismo, um teólogo judeu-alemão, o Hermann Cohen. Interessante que o próprio sobrenome dele se refere a sacerdote, né? O Cohen. O Hermann Cohen, esse neocantiano, ele procura explicar mais uma vez essa necessidade do que Deus requer na religião de Israel, que é a unidade entre o ser e o dever ser. Tem que fazer com o coração querendo, amando fazer o bem. E o Hermann Cohen, ele vai inclusive além. Ele destaca ali a ética social. A ética individualista não é ética. Se uma pessoa faz o bem, ela tem que fazer o bem visando o social, extrapolando o benefício para si mesmo. Tem que alcançar também o benefício social. Então, só é ética quando se pratica o bem que abrange a sociedade. E o Hermann Cohen, destacando a unidade entre ser e dever ser, ele pontua a ética social. É muito interessante observar que quando nós analisamos essa quarta regra de Leu, dedução a partir de mais de uma norma, é preciso considerar o gênero literário e é preciso considerar o sentido da norma para Deus. O sentido da norma para Deus é cumprir a norma, querendo cumprir a norma, amando cumprir a norma, não simplesmente fazer por fazer. Deus não requer que as pessoas sejam religiosas, ele requer que as pessoas entendam qual é o sentido da lei, o seu próprio benefício, o benefício do outro e o amor à lei. Então, para entender passagens bíblicas que tratam de norma, é preciso compará-las e analisar a unidade entre ser e dever ser, analisar que as normas que Deus apresenta implicam justiça social. Não adianta nada o sacerdote trazer sacrifícios
se ele não cumpre a justiça social, que é atender o órfão, atender ao pobre, atender a viúva e o estrangeiro. Se ele não ama o estrangeiro, se ele maltrata o estrangeiro, nada do que ele está fazendo tem valor. Ele tem que cumprir justiça social. Não adianta nada ir para a sinagoga, não adianta nada sacrificar no monte, não adianta nada, olhando para a questão já na Idade Antiga, quando surgem as igrejas, não adianta nada ir para as igrejas se não cumpre justiça social, que é atender o pobre, atender o oprimido, atender a viúva, o órfão e o estrangeiro. E Deus, ele destaca muito isso, ele abomina aquele que oprime o estrangeiro. Ele abomina aquele que despreza a viúva, despreza o pobre. E castigará quem está fazendo isso. Deus pedirá contas dos governadores, Deus pedirá contas dos líderes de todas as nações ao longo das épocas. Isso Deus expressa claramente nos profetas maiores e nos profetas menores. Leia lá os 12 profetas menores, em que Deus claramente destaca a necessidade de cumprir justiça social. E quem não cumpre justiça social não entendeu o que é a lei de Deus. Então, essa quarta regra, é preciso que você, caro hermeneuta, analise gênero literário, analise o sentido da lei de Deus, união entre ser e dever ser, e analise também a questão de justiça social. Quinta regra, inferência de um princípio geral para um caso ou exemplo específico. Há passagens que será necessário fazer uma inferência de um princípio geral para um caso específico. Vamos observar aqui a questão em Leu. Nessa quinta regra de Leu. Essa regra pode ser usada de duas formas, do geral para o específico ou vice-versa. Assim, Êxodo 22, versículo 9, diz que se um homem emprestar a outro seu boi, jumento, ovelha ou vestimenta, ou qualquer coisa, aquele que recebeu o empréstimo deve pagar uma restituição dobrada, caso venha a perder o que foi emprestado. Observamos aí uma questão de direito civil. Sexta regra, explicação de uma outra passagem. Semelhante à primeira regra, esta explica uma passagem apelando para outro trecho das Escrituras, analogia dos textos, analogia das expressões. Passagens em conflitos deverão ser interpretadas face uma terceira. Este caso é ilustrado por uma resposta do Rabino Hileu. Se é proibido matar animais no sábado, como cumprir os rituais de sacrificar o cordeiro pascal, se a data cair no sábado? Como Números 28:10 prescreve sacrifícios diários, Hileu julgou que é permissível preparar o cordeiro pascal no sábado. Então, quando houverem conflitos entre passagens, analise, compare as passagens com as mesmas expressões, com as mesmas palavras, para alcançar o entendimento daquela passagem. Por fim, a sétima regra de Hileu, a aplicação de uma inferência evidente por si própria em um texto. Uma passagem não deve ser tomada como uma declaração isolada, mas somente à luz de seu contexto. E aqui eu chamo a atenção para o fato da análise contextual e histórico-cultural.
Essa sétima regra de Leu se refere essencialmente a isso: análise contextual e histórico-cultural. É preciso, para compreender uma passagem, analisar todo o contexto da passagem. Ela não pode ser tomada como declaração isolada. Por fim, entende-se que Leu tornou-se o tanaíta, mestre da lei, mais importante, mais eminente de seu tempo. Nasceu na Babilônia, atual Iraque, divulgou a lei e contribuiu muito para a hermenêutica judaica. Ele também é visto como fariseu, contribuiu com a doutrina moral e pode ter sido professor de Jesus Cristo. Uma questão interessante é a questão do divórcio. Mais uma vez, análise de direito civil por meio da lei judaica, da lei oral e dos comentários dos rabinos, no caso, o comentário de Leu. O homem judeu poderia se divorciar. Existe possibilidade para o divórcio na tradição judaica, desde essa época em que se destaca aí a existência de Leu, no século I antes de Cristo, no século I depois de Cristo. Fazendo uma comparação com o Evangelho segundo Mateus, observe, por favor, Mateus 19, versículo 8 e 9. Mas Jesus disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Então, retoma a época de Moisés também como líder do povo hebreu, tratando de questões civis, porque Moisés era o juiz, era o principal juiz. Por muito tempo, ele foi o único juiz do povo hebreu. Depois, ele delegou juízes para que ele não viesse desfalecer, não concentrando nele todos os poderes, cuidando do povo hebreu. Então, ele delega juízes, ele escolhe juízes, escolhe pessoas para serem anciãos, mas ele continua sendo o principal juiz. Então, desde aquela época, especialmente, Moisés já havia explicado essa questão de direito civil. Por causa da dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Deus não quer que as pessoas se divorciem. As pessoas se divorciam por causa da dureza do próprio coração delas. Porque o homem tem dureza de coração, ou porque a mulher tem dureza de coração, ou porque ambos têm dureza de coração no casamento. Aí, por isso, acabam tendo que se divorciar. Mas, a princípio, não é esse o ideal que Deus almeja para as pessoas. Então Jesus disse: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Lembrando que Jesus Cristo apresenta uma hermenêutica radical, porque ele, como o próprio Deus, está explicando o sentido real da lei. Ele é o maior hermeneuta da Torá. Afinal de contas, ele é o próprio Deus que se encarnou para explicar as questões para nós e morrer em nosso lugar, à luz da tradição cristã, pagando o preço do pecado para todos, ofertando a salvação para todos. Quem crer em Jesus Cristo é salvo. Quem o confessa é salvo, porque ele pagou o preço do pecado, do erro, ele pagou o preço do erro por toda a humanidade. A condição que se dá para ter o seu pecado perdoado e para ter a vida eterna é aceitá-lo e segui-lo. Portanto, ele apresenta a interpretação perfeita da lei. E ele diz que quem repudia sua mulher casando com outra está cometendo adultério. É claro que há uma exceção. Se está repudiando a mulher porque ela fornicou, aí se justifica.
mas se não é por esse motivo, está cometendo adultério. E quem casar com essa pessoa divorciada, que se divorciou por motivo não justificado, por qualquer motivo, por motivo banal, não justificado, não motivo plausível, também comete adultério junto com essa pessoa. É o que Jesus Cristo ensinou. E fica claro aqui a explicação que foi por causa da dureza do coração do homem que o homem se divorcia. Interessante essa reflexão em Hileu, pois Hileu ele apresenta uma doutrina moral da lei judaica e ele destaca também sobre ensinamentos, já que ele é um mestre da lei. Quem não aprende nada novo, esquece o velho. E Leo ensina aqui nessa premissa a necessidade do ser humano continuar estudando, estar sempre aprendendo, não somente com os livros, mas também observando os ensinamentos orais, os ensinamentos que se colocam no cotidiano. Quem não aprende nada novo, esquece o velho. Diante disso, nós podemos refletir que todo teólogo é um pesquisador. O teólogo deve estar sempre pesquisando. Finalizando essa aula, essa é a referência bibliográfica. Os alunos podem consultar essas referências bibliográficas. Destaco aqui os estudos bíblicos e a exegese judaica na Idade Média, apresentado por Cláudia Ferreira, presente na obra Judaísmo e Modernidade, suas múltiplas interrelações, coordenada por Levin, destacando-se na edição do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. Muito obrigada a todos os seguidores do canal Eruditos. Por favor, curtam, comentem, compartilhem, sigam o canal Eruditos, apoiando esse canal acadêmico que apresenta aqui aulas com base em obras importantes, obras relevantes para os estudiosos de direito canônico, estudiosos da teologia judaica, teologia cristã, enfim, muito obrigada.